Existem pessoas que, antes mesmo de falar, já organizam o ambiente. Elas não precisam pedir atenção, recebem, não precisam se afirmar, são percebidas, não forçam presença, impõem respeito com um tipo de energia que não vem do volume, nem da imagem, mas da densidade interna. Essa é a autoridade silenciosa, e ela não pode ser encenada. Ela só nasce quando o indivíduo já não depende do olhar alheio para se reconhecer. Maquiavel, que entendia o jogo do poder em sua forma mais crua, sabia que o domínio real não se mostra, se sente. O governante mais temido não é o que grita, mas o que está sempre um passo à frente. O mesmo vale para a vida real. Os mais influentes são quase sempre os mais discretos. Porque a autoridade verdadeira não se exibe, ela emana. E essa emanação começa no corpo. Na maneira como você entra em um espaço, no seu silêncio, na ausência de pressa, na escolha das palavras, ou na decisão consciente de não dizê-las. Pessoas que comandam com o corpo não precisam da voz para serem escutadas, porque o corpo inteiro comunica. Eu sei quem eu sou, e não preciso de você para confirmar isso. Essa segurança pré-verbal muda a dinâmica, porque o ambiente, mesmo sem entender racionalmente, percebe que ali há alguém que não veio buscar nada. Veio apenas sustentar o que já é. E o mundo respeita isso, porque está cansado de excesso, de disputa, de presença que exige atenção em vez de conquistar. A autoridade silenciosa não se impõe, ela estabiliza. Só de estar, ela já reorganiza. Mas isso não acontece por acaso. A autoridade silenciosa nasce de um processo profundo de alinhamento interno. São pessoas que já não precisam falar de si o tempo todo, porque estão em paz com a própria história. Já não precisam provar que sabem, porque sabem. Já não precisam ocupar espaço, porque elas são o espaço. E o mais curioso é que essas pessoas nem sempre têm o status social, o cargo, a estética ou a voz mais imponente. Mas têm algo que o mundo reconhece sem saber nomear. Presença. Ancorada. Você sente quando está diante de alguém assim. O corpo relaxa, a fala desacelera, o ambiente muda. A pessoa não precisa pedir ordem. A ordem surge. Não precisa chamar atenção. A atenção se volta naturalmente e o segredo está justamente na ausência de esforço. Quanto mais alguém tenta se afirmar, menos autoridade transmite. Porque a autoridade que precisa ser explicada já nasceu fraca. A verdadeira nasce da inteireza com que a pessoa se carrega, das batalhas internas que ela já venceu, do silêncio que ela sustenta sem virar fuga, do olhar que não desafia, mas também não se curva. Esse tipo de autoridade é magnética e profundamente estratégica, porque ela move sem tocar, gera impacto sem ruído e cria uma impressão duradoura. Depois de encontrar alguém assim, você não esquece, não pela estética, nem pela performance, mas porque algo nela te reposiciona sem esforço. E aqui começa o comando invisível. Um tipo de influência que não se projeta, se estabelece. Porque antes da fala, já há uma estrutura emocional em ação. E toda estrutura bem alicerçada comanda, ainda que em silêncio. No próximo ponto, vamos falar sobre essa ausência de disputa. Porque quem não precisa provar, não briga por espaço. E exatamente por isso, atrai mais do que quem tenta se impor. Há algo profundamente instigante em quem não tenta convencer. Quem não força a presença, não compete por atenção, não levanta a voz quando outros gritam. Essas pessoas ocupam o espaço com tanta tranquilidade que, paradoxalmente, atraem mais. Porque há uma diferença clara entre buscar ser visto e ser impossível de ignorar. E quem já não disputa espaço se torna inevitável. Maquiavel sabia: quem se mostra carente de poder, perde o poder. Quem mendiga a atenção se torna vulnerável. O mesmo vale para os ambientes sociais e emocionais.
Você já deve ter percebido. Quanto mais alguém força a relevância, mais artificial soa. Mas há pessoas que, em silêncio, com gestos mínimos, reorganizam a sala. E não fazem isso com arrogância. Fazem com presença limpa, segura, ancorada. O magnetismo real não se cria. Ele é consequência. Consequência de alguém que já não se mede pelo espelho dos outros. Que não entra em comparações. Que não precisa ocupar todo o tempo da conversa. Que sabe exatamente o que vale e por isso não sente necessidade de disputar. E é justamente por não disputar que essa pessoa passa a comandar o fluxo ao redor. É uma força que não se impõe, que não se anuncia, que não se justifica. E por isso mesmo ganha espaço sem pedir. O mundo, sem saber por quê, começa a se organizar ao redor de quem não exige, mas sustenta. Porque a ausência de carência é magnética. Porque a tranquilidade de quem não precisa se provar gera segurança. E segurança, no fundo, é o que todos buscam, mesmo que inconscientemente. Quem não disputa, também não se apressa. Essa pessoa sabe esperar o momento certo. Sabe quando entrar e quando recuar. Sabe que presença não é constância, é precisão. E por isso, quando se move, o movimento tem impacto. Porque não há excesso, não há desperdício, não há ruído. Essa elegância da contenção é confundida com mistério, mas é apenas autocontrole. É saber que você não precisa preencher todos os silêncios, que não precisa provar seu valor em todas as conversas, que não precisa ser o centro, porque já se tornou referência. E referência não se impõe. Ela se oferece, se posiciona, se mantém e é reconhecida. E há uma força especial em alguém que, mesmo sabendo o próprio valor, permanece sereno. Que não precisa anunciar cada qualidade, que não precisa se defender de cada crítica, que não precisa rebater cada provocação, porque essa serenidade transmite algo raro. Eu não vim para disputar, vim para ser o que sou. E o que é autêntico, o que é inteiro, o que não se contorce para caber, atrai naturalmente. Atrai porque representa segurança. Atrai porque inspira confiança. Atrai porque, num mundo carente de validação, a presença de alguém que já não precisa de aprovação se torna um farol. E esse é o tipo de comando mais difícil de identificar. E por isso mesmo, o mais eficaz. Porque ele não pode ser combatido. Não há contra-ataque para quem não está em guerra. No próximo ponto, vamos explorar o segredo dessa movimentação precisa. A arte de passar despercebido e ainda assim influenciar tudo. Porque às vezes, o que move o jogo não é quem fala mais alto, mas quem sabe se mover sem ser visto. Algumas presenças são como faróis. Iluminam tudo ao redor, mas sem ruído. Outras são como vento, passam despercebidas, mas movem até o que parecia imóvel. E é exatamente isso que torna certas pessoas tão poderosas. Elas não precisam ser vistas para exercer influência. Elas sabem se mover nas entrelinhas, agem quando ninguém espera e se retiram no momento certo. Esse é o poder da invisibilidade estratégica. Maquiavel valorizava a ação discreta. Aquele que governa de forma eficaz, dizia ele, não é necessariamente o mais visível, mas o mais atento. O que lê o ambiente antes de agir, o que entende a hora de recuar, a hora de esperar, a hora de soltar uma palavra que altera tudo, sem precisar gritar. E essa lógica, aplicada à vida real, é uma das formas mais refinadas de autoridade. Ser invisivelmente dominante é dominar, sem plateia. É saber que o impacto não depende de ser notado, mas de ser preciso. E essa precisão não nasce do esforço, mas da leitura. Leitura de clima, de intenção, de ritmo. Você observa o que a maioria ignora, escuta o que não foi dito. Percebe o que está se formando antes de ganhar forma. E por isso, atua no tempo exato.
Pessoas assim não competem, não disputam posição. Elas sabem que a maior força está em quem pode escolher quando aparecer, e mais ainda, quando desaparecer. Porque elas não querem palco, querem domínio. E domínio real não se vê, se sente. É por isso que quem comanda com elegância não atrai inveja. Ninguém percebe que ali há liderança. Mas essa invisibilidade não é apagamento. É lucidez sobre onde sua presença é mais útil e onde seria apenas barulho. Você deixa de querer ser o centro para se tornar o eixo. Você não chama a atenção, você ancora o espaço. E por isso não precisa disputar luz, porque seu brilho não está na exposição, está na direção que você dá ao ambiente, mesmo sem se impor. A elegância da invisibilidade também protege. Você não entra em confrontos desnecessários. Não gasta energia em provar nada. Não vira alvo fácil, porque não está sempre em exibição. Você aparece quando precisa. E por isso, sua presença carrega impacto, porque não é constante. Porque ela entra no ambiente como quem cumpre uma função, e depois se retira, deixando tudo reposicionado. Esse estilo de presença é raro, porque exige segurança. Só quem já não precisa ser visto o tempo todo é capaz de sustentar a própria ausência sem crise. Só quem já não busca reconhecimento a cada passo consegue caminhar no escuro e ainda assim ser guia, porque o reconhecimento virá. Mais silencioso, mais respeitoso, mais sólido. Não pelo que você mostrou, mas pelo que você causou. Esse é o comando sutil. O de quem transforma sem exposição. O de quem influencia sem se pendurar na palavra. O de quem passa e muda tudo, sem precisar ser notado. E é por isso que o próximo ponto é sobre o principal recurso dessa presença silenciosa: a escuta. Porque quem escuta mais do que fala, enxerga antes. E quem enxerga antes, comanda o ritmo de tudo. Falar é fácil. Escutar, de verdade, é para poucos. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem se dispõe a ouvir com presença já começa em vantagem. Mas não é qualquer escuta. É a escuta estratégica. Aquela que lê além das palavras, que capta o que está por trás da fala, que observa o silêncio com a mesma atenção que o discurso. Essa escuta é comando disfarçado. Porque quem escuta bem, age com precisão. Maquiavel reconhecia o poder da informação. E a escuta, quando bem usada, é a maior fonte de informação sobre o comportamento humano. Enquanto os outros falam, expõem, revelam seus medos, seus desejos, suas contradições, quem escuta está acumulando poder, silenciosamente, sem chamar atenção, apenas observando. E aqui está o segredo. Quem fala o tempo todo se torna previsível. Quem escuta o tempo todo se torna imprevisível. E o imprevisível comanda. Porque ele observa o campo. Ele entende o ritmo. Ele percebe os padrões. E quando age de forma a mover tudo com pouco. Não desperdiça a palavra. Não entrega território emocional. Não revela estratégias antes da hora. E é exatamente por isso que, quando fala, é escutado. A escuta também permite dominar sem precisar controlar. Porque quem escuta com presença percebe os pontos de tensão, as fraquezas, os desejos não ditos. E pode, se quiser, redirecionar o ambiente apenas com perguntas, com pausas, com um gesto. Comando sutil é isso, alterar a dinâmica sem precisar assumir o centro. Estar à margem. E ainda assim, ser a borda que dá forma. Além disso, escutar te protege. Porque quanto mais você escuta, menos você se expõe. Menos você precisa se explicar. Menos você oferece brechas. E por outro lado, mais você entende com quem está lidando. Porque os outros estão sempre se revelando, na pressa, na ansiedade, nas entrelinhas. E quem escuta com intenção vê antes. E quem vê antes, se move melhor.
E quem se move melhor, comanda, sem parecer que comanda. Mas escutar exige silêncio interno, e é por isso que tão poucos o fazem bem. A maioria ouve para responder, escuta para defender seu ponto, ou então ouve o outro como desculpa para falar de si. Mas quem já se reconciliou com o próprio ego não precisa aparecer o tempo todo. Ele pode se calar, pode esperar, pode apenas ouvir, porque sabe que o poder não está no volume, está na lucidez. E o mais curioso, quem escuta mais, quando fala, carrega mais peso, porque a palavra vem carregada de presença, de contexto, de leitura, de precisão. O ambiente percebe isso. Sente que ali existe alguém que não joga palavras ao vento, que não está tentando vencer no grito, mas influenciar pela clareza. E essa clareza começa na escuta, porque quem escuta bem fala com autoridade, não porque impõe, mas porque fala com conhecimento de causa, porque escutou o suficiente para entender o momento exato, a palavra justa, o tom certo, e isso é raro. Por isso, tão poderoso. No próximo ponto, vamos falar sobre o respeito que nasce dessa firmeza silenciosa. Como posicionar limites com tanta presença que você já não precisa discutir. Porque o que é dito com verdade e com centro não gera ruído, apenas reposiciona o ambiente. Algumas pessoas não precisam discutir para serem ouvidas. Não precisam se justificar para serem compreendidas. Elas entram num espaço e com poucas palavras, às vezes com nenhuma, deixam claro, aqui não. O respeito não vem da força, vem da coerência entre o que essa pessoa é e o que ela sustenta. Maquiavel sabia que o governante que precisava lembrar o tempo todo que era rei, já não era rei de fato. Porque a autoridade que precisa ser verbalizada em excesso é sinal de que o comando já escapou. Na vida cotidiana, acontece o mesmo. Se você precisa brigar para ser respeitado, é porque o respeito não foi comunicado pela sua presença. O posicionamento real não nasce da emoção, nasce do eixo. Ele é firme, mas sereno. Claro, mas sem agressividade. Não grita, mas não deixa dúvidas. E o segredo está no momento em que ele acontece, logo no início. Quem se posiciona desde cedo não precisa corrigir depois, porque o limite bem colocado, cedo educa o ambiente. O mal entendido, por outro lado, tende a se expandir, até que vire desrespeito declarado. Mas para se posicionar sem ruído, você precisa ter clareza interna. Não pode estar lutando com culpa, nem pedindo desculpas por existir, nem tentando preservar vínculos a qualquer custo, porque a fala que impõe respeito é a que não busca aceitação, apenas comunica o que é. E esse tipo de fala organiza o ambiente. O posicionamento limpo é aquele que não tem raiva, não tem sombra, não tem ressentimento acumulado. Ele vem de um lugar de maturidade. Eu sei o que permito, eu sei o que não tolero, e eu não negocio isso para ser aceito. E o mundo entende. Não porque você fez um escândalo, mas porque você falou com presença. E isso basta. O respeito verdadeiro nasce do contorno emocional. Se você está inteiro, o outro sente. Se você está claro, o outro se regula. Se você está posicionado, o outro não tenta ultrapassar. E quando tenta, você não precisa perder o centro para se manter firme. Você apenas reafirma, sem estresse, sem tensão, sem duelo. Essa firmeza tranquila vale mais do que qualquer defesa verbal, porque ela transmite: eu não me defendo, eu me sustento. E quem se sustenta impõe um tipo de respeito que não pode ser quebrado, porque não depende da reação do outro, depende apenas da sua lucidez. E o melhor, quando você se posiciona com frequência sem ruído, os embates diminuem, porque o ambiente entende, porque os testes cessam, porque a sua energia fala antes da sua voz, e a sua energia diz:
Eu não sou hostil, mas também não sou passivo. E isso equilibra qualquer dinâmica. É aqui que nasce o comando invisível. O respeito que não foi pedido. A autoridade que não foi imposta. A influência que não foi negociada, foi percebida. E quando isso se estabelece, você pode ir e vir com leveza. Porque já não precisa ocupar o tempo todo. E é justamente isso que veremos no próximo ponto, a arte de se retirar no momento certo. Porque quem sabe sair com dignidade, retorna com ainda mais força. A maioria tenta marcar presença, insiste, permanece, força a permanência, mesmo quando o ambiente já não responde. Mas quem realmente comanda não precisa estar o tempo todo. Ele sabe que às vezes é a saída estratégica que mais impõe respeito. Porque sair, com consciência e no momento certo, não é fuga, é força. Maquiavel compreendia a retirada como um movimento tático. O bom estrategista não permanece onde não há avanço. Ele se recolhe, não por fraqueza, mas por leitura. Ele entende que há momentos em que a presença não contribui mais e que a ausência, por contraste, diz mais do que qualquer insistência. Na vida real, quem sabe sair comunica algo raro. Eu não dependo disso para ser inteiro. Seja uma conversa, um ambiente, uma relação, uma discussão. Saber a hora de se retirar é uma demonstração de domínio emocional e não de rendição. Porque a retirada consciente é uma escolha de presença. Você escolhe não estar. E isso tem peso e mais. A ausência estratégica amplifica sua influência. Porque o que é escasso passa a ser valorizado. O que não está disponível o tempo todo passa a ser respeitado com mais atenção. E o que se retira no momento certo cria impacto que a presença constante não conseguiria produzir. Essa ausência, no entanto, só funciona quando vem acompanhada de posicionamento anterior. Quem nunca se impôs ao sair parece ter fugido. Mas quem já se mostrou com clareza ao se retirar, faz o ambiente silenciar. Porque a saída não é desorganizada, é firme, é limpa, é definitiva. E por isso, mesmo, deixa rastro. Saber sair é também um ato de proteção. Você reconhece quando o espaço já não sustenta sua energia, quando a conversa virou disputa, quando o ambiente está contaminado. E ao invés de reagir, de tentar consertar, de se desgastar, você se recolhe, sem drama, sem justificar, apenas vai. E o seu ir comunica mais do que qualquer fala estendida. Isso é refinamento. Isso é estratégia emocional. Isso é autoridade que não precisa de insistência para ser percebida. E muitas vezes, sua retirada gera mais transformação do que sua tentativa de permanência, porque ela interrompe o ciclo, ela quebra a expectativa, ela impõe um novo ritmo. E mais do que tudo, ela mostra que você tem direção própria. Quem sabe sair, sabe que não precisa estar em todos os espaços para ser influente. E sabe também que nem todo espaço merece a sua constância. Que nem todo vínculo exige continuidade. Que nem toda conversa precisa de resposta, porque sua presença tem valor e você já não a oferece sem critério. E quando você volta, volta com mais força, porque agora sua ausência também comunica. E o outro entendeu. Essa pessoa não depende, ela escolhe. É assim que se constrói poder que não grita, que não pede, que não se esforça, com a inteligência de quem sabe quando ir e a força de quem pode voltar sem precisar explicar. E isso nos prepara para o último ponto. O momento em que essa presença refinada, firme e seletiva já não precisa ser vista, porque comanda mesmo invisível. Chega um momento em que você não precisa mais estar no centro, nem ser mencionado, nem aparecer nas fotos, nem ser lembrado o tempo todo. Porque algo mais profundo já se firmou. O impacto que você causa não depende da sua imagem, depende da sua estrutura. E quando essa estrutura é sólida, você pode desaparecer, que mesmo assim
o ambiente continua reverberando sua presença. Maquiavel entenderia isso como a forma mais pura de influência. Aquela que já não precisa de manutenção constante. O verdadeiro poder, dizia ele, não é aquele que grita sua existência, mas o que permanece ativo, mesmo quando a figura central já não está mais em cena. Isso vale para lideranças, para vínculos, para espaços sociais e emocionais. Você deixa uma marca, não porque se impôs, mas porque foi inteiro. Esse tipo de força nasce quando você já não precisa da resposta, já não precisa da confirmação, já não busca reconhecimento como fonte de motivação. Você está em paz, e por estar em paz, começa a operar num outro nível. Um nível onde o mundo gira, e você gira com ele, sem tensão, onde o caos acontece, mas você não entra mais na dança da reatividade. Onde as pessoas vêm e vão, e isso não altera sua direção. É aqui que você se torna invisivelmente dominante, porque não há mais ruído em você. E onde não há ruído, há clareza, há estabilidade. Há um tipo de autoridade tão silenciosa que não precisa se defender de nada, porque nada mais a ameaça. Você já não precisa provar que sabe, já não precisa mostrar que está certo, já não precisa controlar a percepção do outro. Você apenas vive e, por isso, comanda. E o mais impressionante, sua influência se torna mais potente quando você não tenta exercê-la. Porque agora ela é natural. Ela está no modo como você olha, no modo como você anda, no modo como você diz não com serenidade. Ela está na ausência de esforço. Está no que você não faz. Você já não aparece, mas é lembrado. Já não levanta a voz, mas é ouvido. Já não marca presença, mas é considerado em cada decisão, em cada dinâmica, em cada reorganização. Porque o espaço sente falta de você antes mesmo de perceber que você saiu. Isso é domínio. Isso é presença com raiz. Isso é o resultado de tudo que foi construído até aqui. Escuta atenta, posicionamento firme, contenção estratégica, capacidade de retirada, consciência de valor. Uma construção que agora permite que você haja sem se mostrar e ainda, assim, transforme tudo. Esse é o ponto onde termina o esforço e começa a verdadeira influência. Onde termina o controle e começa o comando. Onde termina o ego e começa a missão. Porque você não está mais tentando ser. Você já é. E quem já é não precisa ser visto, porque já se fez sentir.